Bom, e no quadro sobre saúde mental, hoje aqui no Jornal do Município, nós mais uma vez estamos conversando com o psicólogo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Daniel Macedo, o NASF. E Daniel, hoje, como a gente já tinha anunciado no programa, antes já falamos sobre ansiedade, nós já falamos sobre outros temas aqui, sobre Alzheimer, e hoje vamos falar sobre depressão, que é considerado o mal do século, entre outros detalhes assim. E aqui nós estamos na Praça João Pessoa. No último programa eu me enganei, dizer que estava na Praça Getúlio Vargas. Estou na Praça João Pessoa aqui numa tarde aprazível, justamente para a gente falar sobre esse tema. E Daniel, afinal de contas, depressão, como ela se define, afinal de contas? É um estado de espírito? É um distúrbio? Eu estou falando, lógico, estou perguntando você enquanto leigo, Como é que a gente pode caracterizar uma depressão, no caso? Primeiro é saber que a depressão não é apenas uma tristeza, não é um luto, um processo, mas a depressão é um transtorno mental, ou seja, é um adoecimento da mente humana que acaba afetando toda a estrutura psíquica, comportamental, a estrutura de pensamentos, cognições, e enfim, é uma doença. Por ser doença, precisa ser tratada, precisa ser vista dentro de um âmbito, no âmbito clínico, principalmente psicopatológico, porque necessita de um olhar de fato cuidadoso e trata-se de um distúrbio, é um transtorno mental. É um distúrbio que afeta a vida da pessoa como um todo, em linhas gerais. Por exemplo, como um distúrbio como um todo, como já você colocou aqui, no caso, existem sintomas que a pessoa apresenta? Por exemplo, a família, no caso, Tem gente que está ouvindo a gente pelo rádio, está assistindo a gente pela internet, é justamente isso. Alguém apresenta um comportamento diferente, começa por aí a identificar os sinais? Quais seriam esses sinais? Primeiro é toda uma fase, A pessoa passa por fases. Inicialmente existe vamos dizer assim, um desânimo que vai tomando conta da pessoa, a ponto de ela ir desenvolvendo o que a gente chama de sintomas, que seria essa experiência subjetiva, clínica e também de dor, que vai levando a pessoa a perder aquilo, Jean Derrier, que é o mais importante da existência, que é a vida. A depressão, ela começa a trazer um aniquilamento da motivação humana. E a pessoa começa a sentir-se triste, angustiada, começa a perder a importância daquilo que fazia no cotidiano, que é a vontade para fazer as coisas, as atividades. Em síntese, ela traz todo um aparato de manifestações clínicas que acabam levando a pessoa a se isolar e abandonar o autocuidado. Por isso que se instala o sofrimento. É um dos transtornos mais comuns, felizmente, na sociedade de hoje. São milhões de pessoas em cada ano sofrendo desse, entre aspas, mal do século, que foi uma doença taxada pelos estudiosos, Organização Mundial de Saúde. Então são os principais sintomas da depressão, é que você não consegue mais, durante 2 semanas, você não consegue mais ficar animado, alegre, feliz, ou seja, entra numa tristeza profunda e começa a não sentir vontade para realizar as coisas. Interessante que mexe no desejo, a vontade. Então, eu acabo me aniquilando, como eu falei anteriormente. Diante dessas situações. Agora, tem idade para... Existe uma certa idade, não? Boa pergunta. Existiria isso? Hoje, a partir dos estudos clínicos, principalmente da psicologia clínica, da neurociência, da psiquiatria, nós já encontramos depressão já na infância. Já começa... Quase não se falava, nos estudos iniciais, que a depressão acometeria uma criança. E hoje nós encontramos nos ambulatórios, nos atendimentos, crianças vindo com demandas sintomáticas de depressão. Então isso é muito sério, muito sério. Todas as faixas etárias são passíveis de desenvolver a depressão. Nossa, mas isso aí, no caso, requer uma atenção muito grande. Uma atenção redobrada, dos pais. Isso. O próprio ambiente, por exemplo,
Existem famílias que no ambiente doméstico, no ambiente do lar, há muitos conflitos entre as pessoas, pais agredindo mães e vice-versa, conflitos de casais, e às vezes a criança neste lar acaba se tornando vítima de uma violência psicológica que acaba gerando também a física, e de repente uma consequência seria a consequência no estado de humor da criança, evoluindo para uma depressão. Olha como é sério. Isso é um dos exemplos, uma das causas da depressão, a própria exposição a situações de vulnerabilidade que vai gerar risco. E o risco vem para a saúde mental. Eu me desequilibrando, né, com tanto medo e com muito sofrimento. Eu vou colocar uma situação aqui um pouco complicada, mas você tira de letra com certeza. Depressão, ela tem cura ou tem adaptação? Você aprende a conviver? É uma das perguntas mais cruciais, inclusive nos estudos. Eu estudo depressão. Claro, uma das minhas especializações é saúde mental. Eu estudo a depressão e a ansiedade há mais de 15 anos, muito mais, né? Muito mais. E nos estudos a gente quase não escuta falar em cura, mas escuta muito numa frequência de tratamento e cuidado. Porque a cura também é relativa, a cura existe toda uma filosofia em cima de cura, dentro de um campo psicopatológico, dentro de um campo neurológico ou psiquiátrico. Às vezes a pessoa ela consegue eliminar sintomas, né, por um tratamento adequado e de repente, com o tempo, pode voltar a depressão. Mas como nós acreditamos que o ser humano está sempre em evolução, sempre em mudança, sempre conquistando, dependendo também da estrutura psíquica, há a possibilidade de cura, porque nós encontramos pessoas que falam que se curaram, né, e assim por diante. Mas eu acho que o que é mais fundamental ao abordar o transtorno da depressão é dizer o seguinte: a depressão tem tratamento, e tem controle. Por quê? Porque a pessoa que está sofrendo por esse distúrbio mental, ela começa a entrar, quando aceita, tem isso também, começa a entrar num processo de cuidado, de autocuidado, a ponto de eliminar os principais sintomas. Né? Então é uma pergunta complexa, mas há resposta, porque há muitos movimentos, há muitas visões sobre o tratamento. Essa mesma vertente. Uns falam que tem cura, outros preferem dizer que tem controle e tratamento, mas é a grande novidade. Existem hoje caminhos de apoio que traz alento, né, que pode salvar vidas. Eu acho que talvez aí onde está a cura, quando a gente consegue salvar uma pessoa do suicídio. Porque o suicídio, o estágio e o suicídio precede a depressão. Todo suicídio existe um quadro de saúde mental fragilizado. Muito fragilizado, né? E a gente encontra o quê? O principal transtorno é a depressão. Para a gente finalizar aqui a nossa conversa, o pessoal que acompanha a gente no rádio e também na internet, como é como podemos ajudar uma pessoa que tem depressão? Vamos lá, a gente já viu os sintomas, identificação, blá, blá, blá. Como é que eu posso ajudar enquanto amigo, enquanto irmão, enquanto familiar, sei lá, de uma pessoa que tem esse problema, que passa por esse problema? A primeira via é o acolhimento. O acolhimento se começa nos meios familiares, nos vínculos familiares ou intersociais, amigos. E quando uma pessoa consegue encontrar um lugar de escuta, não necessariamente profissional, porque o acesso ao profissional demora um pouco, porque as pessoas começam a ter muitas dificuldades de procurar ajuda, né? Porque um dos sintomas da depressão é a desmotivação, é a falta de vontade. Então eu não tenho vontade para nada, eu prefiro ficar esquivado dentro de casa, num quarto escuro, numa cama, e me eliminando toda a possibilidade. Mas quando a família, quando as pessoas que estão ao redor desse sujeito, vamos dizer assim, né, um sujeito que pensa, uma pessoa, consegue encontrar esse lugar de acolhimento e escuta, aí já começa o primeiro passo
para o segundo passo, que seria a busca de ajuda profissional, principalmente profissionais de saúde mental, como exclusivamente psicólogos, né, que é a ajuda psicológica, por meio das abordagens psicoterapêuticas e, em determinados casos, conforme o nível da depressão, né, a depressão grave, por exemplo, ou a própria moderada, já existe uma possibilidade de um tratamento farmacológico, porque a depressão, ela existe em vários tipos de depressão. A depressão maior, a depressão bipolar, a própria depressão pós-parto, né, que acontece Sim. também. Existe uma depressão que acontece durante alguns períodos das épocas do tempo, né, que é a depressão sazonal. Existe a depressão bipolar, né, que é muito comum também em pessoas. As estatísticas falam que as mulheres são mais acometidas, mas a gente sabe também que é porque as mulheres procuram mais. Nós, homens, temos dificuldades de, às vezes, compartilhar. Então, por isso que eu sempre digo isso, que o primeiro passo é a escuta, é eu me abrir ou alguém chegar para acolher, porque aí começa a grande transformação humana, que é de dar significado à vida. A depressão está ligada a algum fato, às vezes o fato é uma perda, e eu não consigo preencher esse vazio. E de repente uma pessoa, um amigo, um companheiro, uma companheira, pode preencher esse vazio, que é o vazio às vezes da falta de afeto, da falta de sentido para a existência humana, como falava um grande autor da psicologia, que é o Viktor Frankl. Como é que a gente resolve os nossos conflitos? É dando sentido à existência. Quando eu dou sentido à minha existência, eu vou encontrando os lugares para que eu possa me manter vivo e não precisar jamais me matar, me suicidar. Porque hoje um dos grandes dilemas da saúde mental é evitar o suicídio. Como quase todos os anos, pelo menos aqui na nossa região, um ou dois casos de suicídio acontecem. Mas a gente sabe que por trás está uma doença de base e geralmente, às vezes, é a depressão. Muito bem. Bom, na semana que vem nós voltamos conversando com o Daniel, que vem com mais um capítulo, o quarto dessa série, sobre saúde mental aqui no Jornal Municipal, no rádio e também na internet. Até lá!